Estamos de volta, vamos dando continuidade no Excel. Eu até perdi o número dessa aula, certo? Até perdi o número dessa aula, não sei se é aula 5, aula 6, né? Mas beleza, vamos na sequência. Na última aula, né? Nas aulas anteriores, a gente falou do quê? A gente falou da parte da alça de preenchimento, mexer com número, com data, aquela sequência toda, mexendo com, né, como que as variações dela em relação às fórmulas, né, mudança de referências. Falamos de referência relativa, absoluta, mista, falamos também, né, do cifrão, para que ele serve. No caso, eu fiz também um exemplo de uma planilha, né, para cotação em dólar, para você ver como é que funciona a questão do cifrão. E finalizamos com aquela tabela, né, para você responder as questões de alça de preenchimento. Então faltou hoje aqui nessa aula aqui a gente vai falar dessa questão da alça de preenchimento. Quando você clica e arrasta, nós já vimos que se você clicar para baixo, o que acontece? Vai mudar as linhas. Se você puxar para o lado, muda as colunas, beleza. Só que às vezes no concurso eles colocam valores, né? E querem saber o resultado. Isso aí também a gente já fez. Só que às vezes também nas provas eles colocam fórmulas usando operações, as 4 operações para pegar o cara. Então toma cuidado em relação a isso, tá? Porque quando você usa operadores aritméticos, os operadores aritméticos, eles têm prioridades entre si conforme tá na matemática, tá? Professor, o que é operadores aritméticos? Ué, os operadores, mais, menos, né? Divisão, multiplicação, adição, tá? Então toma cuidado. Então essa aula aqui é só mais uma aula de pegadinha que eles podem fazer com vocês em relação à alça de preenchimento, ó. Fique ligado aí, ó. Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos na célula 1, eu coloquei a seguinte fórmula, tá? Na célula 1 eu coloquei a seguinte fórmula. Eu coloquei igual B3 mais, olha só, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu coloquei a função aí, a fórmula aí, com várias operações matemáticas. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Olha só o que está escrito ali. Igual B3 mais B5 dividido por C2 vezes E1. E aí é o seguinte, a banca quer saber quer saber o seguinte, ao pressionar a tecla Enter, qual vai ser o resultado dessa função aí, né? Tudo bem que aqui a gente não está nem usando a alça de preenchimento, mas ela poderia usar, ela poderia perguntar para você, clicando pela alça de preenchimento, né, clicando pela alça de preenchimento até B5, então até aqui, ó, aliás, até A5, qual o resultado, né? Mas beleza, se você sabe o primeiro ali, você sabe o segundo, depois é só mudar mudar as referências. Primeiro muda as referências, depois calcula o resultado. Mas o problema é o resultado. Então eu quero saber de vocês qual vai ser o resultado. Eu vou sumir aqui da tela para você ver os valores que tem na planilha. Então, com base nos valores que tem na planilha, eu quero que você me diga a resposta disso aí, tá? Porque muitas vezes você pode estar pensando assim: a resposta vai ser o seguinte, eu pego a célula que está na B3, né, o valor da célula do B3, somo com B5, o resultado eu divido por C2 e multiplico por E1. Não sei, será que é isso, né? Ou de repente eu faço primeiro a divisão, depois eu faço a multiplicação para depois eu fazer a soma. Será que é isso, né? Ou será que você faz primeiro a multiplicação, depois faz a divisão para depois a soma, tá? Então, assim, nós não sabemos. Eu quero saber de você qual a resposta. Eu vou te dar um tempinho para pensar, tá? Atenção para os valores que vão aparecer aí na planilha. Os valores são B3 é 8, B5 é 2, C2 é 2 e E2, aliás, e E1 é 2, tá?
Então, qual a resposta? Né? O que você marcaria aí na prova? Hã? Pensou? Pensou? Então, beleza. Tá? Então, vou dar um tempinho para você pensar. Ok, pensou. Muito bom, tá? Lá na prova, a resposta pode ser várias, né? Então, é o seguinte, galera, para a gente ir direto ao assunto, olha aqui para mim. Sempre que você... Agora escureceu tudo, agora apareceu, ó. Sempre que você tiver operadores, somente operadores, operadores aritméticos, tá? Aritméticos, pessoal, são as quatro operações, tá? São as quatro operações. O sinal, deixa eu puxar aqui a setinha aqui, é melhor. Ó, o sinal de mais, a divisão, a multiplicação, isso são operadores aritméticos. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai entrar nas fórmulas, tá? Então, sempre que você tiver operadores aritméticos, a prioridade é aquela sequência da matemática. Lembra da sequência da matemática? Né? Vocês lembram disso? Ó, prioridade, primeiro você faz quem? A divisão. Depois você faz o quê? A multiplicação, tá? Depois você faz a subtração, tá? E depois você faz quem? A adição. Isso se não tiver potenciação, porque aí se tiver potenciação é primeiro, depois vem divisão, multiplicação, subtração e adição. Sendo que tem algum caso que eu acho que entre adição e subtração, aliás, entre multiplicação e divisão, alguma coisa assim, parece que você faz, tanto faz, né? Mas, ó, neste caso aí, o que você diz, tá? Então, vamos lá. Vamos aos valores que tem aqui na planilha. Ó, os valores que tem aqui na planilha. Ó, vamos fazer junto. C3, aliás, B3 é 8. B5 é 2, tá? Então, poderia ser 8 mais 2 dividido por C2. C2 é o quê? C2 é 2, daria o quê? 8 mais 2 é 10, dividido por C2, daria 10 dividido por 2, 5. 5 vezes é 1, 5 vezes 2, 10. Né? Poderia ser assim, né? Você pode fazer assim, nesse caso. Ou você pode também fazer assim, ó, seguindo a sequência. B5 dividido por C2. B5 é 2. C2, aliás, B5 é 2, né? C2 é 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Com mais B3, que é 8, 10. Ó. Neste caso, se eu fizer direto, ou seja, somando B3 com mais B5 dividido por 2 multiplicado por C1 vai dar 10. Mas seguindo o padrão da matemática também vai dar 10, mas isso aí é só em alguns casos, tá? Isso aí foi, cara, eu acho que eu vou jogar na Mega Sena, porque isso aí foi, não vou falar esse termo aqui, mas isso aí foi sorte, né? Mas assim, galera, a prioridade, anota aí então, a prioridade nesse caso, até colocar em outra cor aqui para você, a prioridade é, primeiro você faz a divisão, depois você faz a multiplicação, para depois você fazer a soma, tá? Então é só seguir aqui o padrãozinho aqui, tá? E a resposta vai dar o quê? Vai dar 10, tá certo? Então toma cuidado aí, porque nem sempre os valores batem, tá? Nem sempre os valores batem se você não fizer na sequência, como que for o caso aqui, tá? Aqui 8. Isso aqui, só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. 8 mais B5 dá 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, né? Tá, e aqui, deixa eu só fazer um cálculo aqui. E aqui... Ó, vamos fazer a seguinte hipótese aqui. Vamos supor que a gente mude, tá? Vamos fazer primeiro a soma para depois
dividir, mas sem a multiplicação no meio. Tá? Sem a multiplicação. B3. B3 é 8. Tá? Então, beleza. 8. Ó. 8. Mais. B5. B5 é 2. 2. Dividido por C2. C2 é 2. Por 2. Tá? 8 com mais 2, 10. Dividido por 2, a resposta aqui vai dar o quê? 5. Tá? 5. Isso se eu fizer primeiro a adição para depois a divisão. Tá? Se eu fizer primeiro a adição para depois a divisão. Agora, uma outra situação hipotética. Agora vamos fazer primeiro a divisão para depois fazer a adição. Tá? Então, ó, B5, vamos primeiro fazer a divisão. B5 é 2, dividido por C2, que é 2, né? Mais quem? Mais B3, que é quem? Que é 8, certo? Que é 8. Quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1. Com mais 8 vai dar quanto? Quanto que vai dar 1 com mais 8? 9. Então você percebeu que nem sempre, tá? Como eu falei ali, nem sempre, se você inverter, vai dar certo. Naquela hora ali deu certo, tá? Então você vê que nesse caso agora então se for pela lógica da matemática, que é o certo, né? Da matemática, a resposta certa então é o quê? É 9. Por quê? Porque ele tem que fazer primeiro a divisão para depois fazer o quê? A soma. Se você fizer a soma para depois a divisão, a resposta deu 10. Então você vê que dariam respostas diferentes. Então vocês tomam cuidado com isso lá na prova, né? Guarda aquela sequência que eu passei e segue aquela sequência. Por mais que depois você fazendo, tanto faz aquela sequência porque deu igual. Não, é muito difícil, é sorte quando dá o mesmo resultado, tá? Então toma cuidado em relação a isso aí. Então essa aí era uma pegadinha que sempre cai em concurso, tá? Em relação às 4 operações que eu queria passar para vocês. Beleza? Então beleza. Às vezes nos concursos eles colocam potenciação no meio, né? A gente vai ver as outras variações, né? Em cima desses cálculos na próxima aula, porque são outras pegadinhas que eles podem jogar. Beleza? Então aqui praticamente a gente nem usou alça de preenchimento, né? Mas se a gente quiser usar uma alça de preenchimento, iria funcionar normalmente, né? Ó, aqui deu 10, né? Tem muitos concursos que perguntam, como é que vai ficar se clicar e arrastar até a 5, né? Então, ó, arrasta até a 5 e você vai ver que vai dar erro. Por quê? Por que vai dar erro? Porque, como eu falei para vocês, se você usa alça de preenchimento, o que vai acontecer? Mudam as referências, né? Ó, muda as referências. E aí na B7 não tem nada, né? Na B9 também não tem nada, na C6 não tem nada, então por isso que deu divisão por zero, que são erros aqui, né? Que é impossível dividir por zero. Mas praticamente foi uma aula que a gente não falou muito da alça de preenchimento, porque também eu acho que já tinha que falar tudo. Então, beleza. A partir da próxima aula, agora a gente vai entrar em fórmulas. A gente vai começar primeiro com as fórmulas básicas. Primeiro a gente vai entender qual que é a estrutura de uma fórmula. Você sabia que as fórmulas possuem sintaxe? Exatamente. Teve concurso que perguntaram qual a sintaxe da fórmula arred, né? As fórmulas não, da função arred, porque as fórmulas elas são divididas em fórmulas básicas e funções. A gente vai começar com as fórmulas básicas, depois a gente vai para as funções, beleza? Então, beleza. Deixa eu só mudar aqui o... Aí, tá? Acho que aqui fica melhor, né? Tá? Então, beleza, galera. Até a próxima aula, então. E a gente continua. Até mais!